naquela época, foi a época que antecedeu o funk ao funk chegar ao que o funk chegou hoje. Uhum. O funk hoje, ele é comercial, É. mas foi na época a Naldo, e foi do mesmo empresário da gente, e a Anitta que quebrou esse paradigma do funk. Pô, Mas até então a gente não viu o funk numa Rede Globo, a gente não viu o funk na televisão. é mais difícil. Justamente por quê? Porque o funk era feito de alguém com pouca informação e que falava muito errado, muito palavrão, A gíria, né? muita gíria. Então, a comunidade aceitava, mas quando a gente chegava pro O asfalto, né? Vamos falar o assim. asfalto, a gente não conseguia. E o nosso funk era um funk que chegava no asfalto. A Entendi. gente conseguia alcançar esse outro lado. Por conta, infelizmente, já existia, hoje existe menos. Mas naquela época já existia um preconceito muito grande no funk. Sim, E a gente veio nítido. trazendo um funk diferente. A gente começou a alcançar lugares. Nesse caso, na época da Furacão, na época quem é que estava dominando eram os Havaianos, era o grupo que dominava. A gente veio como concorrência deles. A ideia da Furacão e da ideia das pessoas que procuravam a gente era justamente porque nós tínhamos um funk comercial onde a gente poderia abrir portas. Uhum. Só que ao mesmo tempo que o nosso funk ele era comercial para abrir portas, a gente conseguia viajar, foi carioca, a gente viajamos para Macapá, Amapá, São Paulo, Brasília, conseguimos viajar até Ascensão. No Rio de Janeiro a gente não teve muita ascensão, porque o Rio de Janeiro era dominado pelo Furacão. Uhum. E aí a partir do momento que a gente, nas comunidades, começa a ter um destaque, e a Furacão tinha o carro-chefe deles. Na época eram os Havaianos, começando a Anitta, e a gente bate de frente com o sistema, a gente dentro do Rio de Janeiro, a gente é jogado para a geladeira. É onde eu te digo que já existia um sistema. Sim, sem dúvida Só existe. que o empresário, na época, o nosso empresário, ele falava o seguinte: realmente o Rio de Janeiro a gente não vai alcançar, mas eu vou levar vocês para fora. E aí foi aonde a gente conseguiu. Por isso que a gente viajou bastante. Uhum. Porque lá em São Paulo a gente conseguiu ter mais repercussão O que é do que aqui. Porque não tinha. Aonde foi essas coisas que foram minando. Foi algo que foi me minando também, porque novo. Eu via, pô, cara, a gente só queria fazer. Era só um sonho, a gente só queria fazer. Mas vocês viajavam a beça e não via dinheiro, foi o quê? Era então, empresário. É aquilo que eu te falo. Imagina, você pega alguém que começou ali, 4 moleque. Como eles chegaram, na verdade, como eles chegou até você? Você escrevia a música, cantava ali. A gente escrevia a música, aí começou a ter concurso de bondes. Ah, entendi. E a gente começou a se destacar nos concursos. E a gente começou a fazer shows em casa de shows, né? Sozinho, por sozinho. Si e aí começa aparecendo muito empresário. Só que a gente já tinha também um pré-conceito daqueles empresários que já via que era empresário de outro grupo de funk. Sim. Por quê? Porque a gente já... a gente estava naquele meio kamikaze, tudo ou nada. Uhum. Ou a gente vai pegar e a gente vai estourar, ou a gente não vai ser sombra e de ninguém, né? Ficar vivendo de migalha ali, rodando. Você achava que esse empresário já tinha um outro grupo que ele priorizava e ia... Isso, e a gente não queria fazer parte disso. Entendi. Só que como a gente tinha um comercial, na gente aparecia gente com poder aquisitivo maior, que era diferente. O funk estava começando, o funk não era... Ainda precisa organizar mais. Hoje eu não acompanho muito o cenário, sim. Mas eu vejo que ainda... Tanto é que muitos do funk hoje que fizeram sucesso em fase como a Anitta, como a Ludmilla, elas tiveram que mesclar, sair. Não era a Ludmilla, era MC Beyoncé. Sim. MC Beyoncé não é comercial, Ludmilla sim. E aí eles tiveram que sair do funk por conta disso. Então a gente, cara, começou a surgir oportunidades pra gente por ter uma aparência diferente, já falar um pouco melhor, a gente tentar sempre se posicionar como modelinho e ver o que roupa que tá na moda e usar roupa, nada de usar cordãozão, nada de usar meia até aqui, nada de usar... E ao contrário do funk, e nada de falar apologia, nada de falar palavrão, trazer um funk um pouco mais diferente. Então abriu essas portas. Só que ao mesmo tempo que a gente pegou esses empresários, a gente não pegou o cara que era... o dono da... Que tinha um grupo daqui, acho que era também de comunidade.
o empresário que chegava pra gente era aquele empresário com maior condição, mas com maior condição ele também sabia que ele poderia. Uhum. E aí? Aí chega nessa situação de que, imagina, os caras chegavam, alguém que nunca saiu do Rio de Janeiro, nunca imaginou sair do Rio de Janeiro. Aí o cara chega e te liga assim, ó, eu era porta-voz do grupo. Ó, eu tinha apelido, né? Aí fala, ó, Maru, que era meu apelido. Faz o seguinte, fala pros garotos preparar que eu vou levar vocês pra comprar roupa. Então aquilo pra gente era... É o auge, né? O auge. Pô, caramba. Vai comprar roupa pra gente. E semana que vem eu vou mandar a passagem e vocês voltar em São Paulo. Não. Pô. Eu já ligava pros garotos. Hoje, com a maior maturidade, a gente nunca perguntou o valor. Eu já ligava pros garotos. Aonde? Aonde? É como se fosse o fruto do trabalho, né? Já tá prosperando. Tá crescendo. Tem noção? Nós vamos viajar de avião. Irmão, nós vamos pra São Paulo. Ó, depois de São Paulo, no outro mês, vocês vão estar em Macapá. A nossa alegria era poder... Era vendando a coisa, mas não tinha dinheiro não. Então, eu digo que não ganhou dinheiro porque os valores que eram repassados pra gente eram insignificantes. Porque, imagina, era um cara que veio... Se o cara contratou a gente pra ir pra São Paulo, e a nossa música tá tocando na principal rádio de São Paulo, e estamos fazendo 7 shows nesse final de semana de São Paulo, cara, hoje com uma consciência maior, era pra voltar o dinheiro. Cara, imagina, volta R$1.000 pra cada um. Pô, pra mim fazer R$1.000, irmão, era o dia... Ó, falava muito, né? Vai vender bala pra tu fazer R$1.000. Falava muito.